Beleza, nesse vídeo a gente vai implementar a pontuação do nosso jogo. Então, vou dar play aqui. Por enquanto a gente tem um sisteminha básico. A gente tem o pulo do dinossauro. Tem alguns cactos ali sendo instanciados. Tem uma coisinha que a gente fez aqui no último vídeo, que foi o Game Over. E como eu comentei, a velocidade está muito devagar para o pulo conseguir funcionar. Percebe que a gente dá o pulo, mas logo no primeiro obstáculo a gente já meio que cai ali em cima do dinossauro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar a velocidade. Então no caso a gente tem o chão, o chão e o gerador de cacto, né? Eles estão com uma velocidade aí de 3, pelo que eu me lembro bem. Então eu vou aumentar um pouco essa velocidade. Eu vou deixar a velocidade aqui, deixa eu testar 4.5. Depois a gente melhora isso de não ter que ficar colocando em todos, beleza? Mas por hora isso aqui basta. E eu vou colocar no cactos finos sem nada 4.5. Então mexi nos dois chãos, chão 1 e chão 2. E nos cactos finos aí eu coloquei 4.5. E aí vamos ver, isso aqui tem que estar um pouquinho mais rápido agora. Beleza. Acho que agora já dá para ter uma base, né? Para a gente conseguir testar. Percebe que o espaçamento entre os obstáculos também aumentou um pouco, porque como eles estão sendo spawnados entre tempos e tempos, então isso aqui ajuda bastante. Beleza, então agora a gente tem o jogo, tem uma base aí. Vamos fazer o script de pontuação, então vamos abrir o próprio dinossauro, eu vou abrir aqui o script dele. Tem até, acho que o método start aqui que a gente está colocando, eu vou tirar, vou deixar sem o método start. Update com o pular, tem o método pular, tem o fixed update aqui, que é para checar se está no chão, e tem a colisão, que é a parte da derrota. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma variável, que vai ser uma variável privada, onde a gente vai ter um valor inteiro para colocar a quantidade de pontos que o jogador tem, beleza? Deixa eu apagar esse update scroll once per frame também, beleza. Então, essa variável de pontos, ela vai guardar qual que é a pontuação do jogador. E eu quero que o jogador ele tenha pontos adicionados quanto mais tempo ele ficar no jogo, beleza? Então, para isso, a gente tem um valor inteiro aqui de pontos e tal. Para a gente fazer quanto mais tempo rolar, é muito simples. A gente pode vir aqui no update e falar que pontos tem uma variável aqui na Unity, que é o time.time. Então, se eu pego a quantidade de pontos e somo com time.time, vou colocar pontos é igual a time.time. Então, vamos supor que pontos é igual ao tempo que passou o jogo. Então, assim que começar, ele vai começar a adotar isso. Começou o jogo, já começa a contar o time, ele vai rodando os pontos. Se você analisar, ele está dando erro, porque ele está falando que time.time é um float e eu estou tentando converter para int, e o C# não sabe fazer isso por padrão, a não ser que a gente tente converter para int. Geralmente eu coloco um ponto e vejo quais as coisas que tem aqui na variável, e no caso a gente só tem um toString, não tem necessariamente um int. No C#, para converter algo para inteiro, a gente tem que colocar o int no começo, e depois a gente coloca um int.parse. Essa é uma forma da gente tentar transformar uma informação em um inteiro. Se você passa o mouse no parse, ele fala, ó, int.parse, ele precisa de uma string. E aí ele retorna o int. Então aqui eu teria que converter esse cara para string, depois transformar para inteiro. Isso é um tanto quanto trabalhoso, mas funciona. Tem uma outra maneira que a gente pode arredondar esse número, colocando math.floor to int, e aí percebe que ele retorna um float e retorna um int. E, inclusive, ele já traz o largest integer. Então, ele não só converte, como ele arredonda também. Então, esse aqui pode ser interessante também. A pontuação é igual time.time, e aí ele já faz o arredondamento. Tem essas duas formas. Tem algumas outras formas também, tem o convert e tal, mas eu acho que essa de arredondamento funciona bem aqui para o nosso caso. A gente não está muito preocupado com essa parte decimal do número, então arredondar para a gente é suficiente. Beleza. Eu dei play. Deixei o jogo rodar um tempo e dei pausa. Vou tirar o pause e colocar um pause um pouco mais de vez. Só que eu não sei se o negócio está funcionando, porque eu coloquei a variável aqui, pus no update, mas e aí, como é que eu vejo? Eu não dei um debug.log, não fiz nada.
Como essa variável está como privada, se a gente quiser visualizar ela na Unity, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o dinossauro, você vai clicar aqui no Inspector, nesses 3 pontinhos que a gente tem, ó, Inspector na mesma linha, 3 pontinhos, e você seleciona essa opção aqui, ó, Debug. E aí o Inspector inteiro muda, ele vai passar agora a te mostrar várias coisas que ele não mostrava antes. Então se você desce tudo aqui no Inspector e procura por jogador, agora você passa a visualizar essa variável pontos. Então você consegue visualizar bonitinho o valor que está sendo lá. Ó. Eu vou desativar o gerador de cacto e deixa eu desativar também esses cactos, que é para evitar a derrota do dinossauro. E eu vou tirar o pause. Então beleza. Ele está criando esses cactos porque a função ainda está lá. Desativei mais alguns. Vou selecionar o dinossauro agora. Está lá, ó, pontos 8. Conforme eu tiro o pause, percebe que a cada segundo ele vai aumentando. Então, com isso, a gente consegue definir uma variável de pontos que ele vai incrementando conforme o tempo. Essa é uma forma de fazer, da gente contar ali os segundos e trabalhar com a pontuação em cima. Eu poderia até colocar um modificador, sei lá, multiplicar isso por algum número e tentar fazer algo interessante com isso. Tem uma outra forma da gente fazer aqui, que seria o seguinte. Eu posso pegar os pontos e em vez de falar que ele é igual o tempo, eu vou somar ele com um valor. Só que assim, ó, esse time.time ele vai ficar 1, 2, 3. Então a cada segundo que passa, ele vai dar muito mais pontos. Então, se chegar em 10, você está ganhando de 10 em 10. Não faz muito sentido. O que a gente pode fazer é transformar esse número e somar ele com time.deltaTime. O deltaTime ele traz um intervalo entre o frame e o outro. Então isso aqui é uma pontuação interessante porque conforme o tempo vai passando você vai ganhando pontos. A gente tem aquele mesmo problema, né, desse deltaTime ser um float e a gente está tentando colocar no int. Você consegue eliminar a parte de decimal desse deltaTime se você quiser, mas eu recomendo nesse caso, vamos transformar o pontos em float, vamos considerar esse cara como um decimal, de fato. E aí o que a gente faz é, na exibição, a gente exibe só a parte inteira, beleza? Vai ficar mais interessante. Vamos dar um play agora, esperei um tempinho, vou dar pause, dinossauro selecionado, desço tudo no Inspector, tá lá, ó, 3.81. Deixa eu tirar aqui os cactos para a gente poder testar bonitinho. E se a gente visualizar, ó, 4, 5, 6 e assim por diante. Então agora a gente tem um valor um pouco mais orgânico acontecendo. Ainda é o tempo e tal, mas a gente está usando o deltaTime e trabalhando com uma partezinha menor dele. Essa é uma das maneiras de somar ponto, beleza? Que é um ponto além do tempo. A gente pode até colocar aqui um public float multiplicador de pontos. Eu vou colocar o valor padrão dele como 1 e sempre que eu somar o deltaTime eu multiplico por esse multiplicador de pontos. Isso vai fazer o seguinte, se eu salvo meu script e venho na Unity, agora eu vou colocar um multiplicador de pontos, eu vou colocar, sei lá, vamos supor que a pontuação vai ser vezes 3.5. Se eu der play agora, percebe que ele vai crescer muito mais rápido. Passou ali 2 segundos mais ou menos e ele está aqui 10.90 de ponto. Bem mais interessante, né? Beleza. Feito isso, a gente precisa agora mostrar para o jogador isso, né? Não adianta a gente ficar mostrando esse negócio só no Inspector. Então, para fazer isso, a gente vai na Unity. Eu vou clicar aqui na hierarquia, nesse mais, selecionar UI, Text. Isso ele vai criar um elemento de texto aqui na tela e automaticamente ele cria isso dentro de um canvas e ele também cria um Event System. Se eu seleciono o canvas e aperto F aqui na cena, você percebe que o canvas é gigantesco. Ó. Enquanto o dinossauro está aqui no cantinho, ó, bem pequenininho na tela, o canvas é gigantesco. E o text está aqui embaixo. Ó. Então vou fazer o seguinte. Primeiro eu quero o text em cima na direita. Eu vou voltar o Inspector para o modo normal. Então lá na linha aqui, debug do Inspector, 3 pontinhos, normal. E aí eu tenho o texto, tenho uma informação melhor e tal. Percebe que esse texto ele está com essa âncora aqui no centro. Ó. Percebe o valor que está aqui? Ó, posição X menos 300 e pouco e posição Y menos 180? Se eu pôr 0 e 0, você percebe que esse 0 e 0 é referencial ao centro da tela.
Vamos supor que eu queira posicionar ele aqui em cima e eu faça isso. Ó, eu movimente ele para cá. Beleza. Olha o valor que ficou. Ó, 363 por 185. Só que agora o usuário está numa tela diferente dessa minha aqui. E aí eu vou colocar, tá? Free Aspect aqui eu vou clicar. Ele tem várias outras resoluções. Eu vou selecionar essa aqui, ó. Standalone 1024 por 768. Cliquei. Olha onde foi parar o meu text. Ele não está mais no canto. Por quê? Ele está com 360 para a direita, com referência ao centro da tela. Então o que eu preciso fazer é mudar o ponto de ancoragem disso. Então eu clico aqui nessa mira, que está center e middle, e eu mudo isso aqui para top right. Agora ele está ancorado em cima na direita. E aí eu vou colocar 0 e 0 e você vai perceber esse efeito. Ó. Percebe que agora ele está aqui bonitinho. Se eu quiser, eu posso posicionar ele nesse cantinho. Legal. Eu posso até dar uma margenzinha. Quero dar uma margem de certinha aqui. Então eu vou colocar esse cara menos 100 e esse aqui menos 35. Para ficar com 20 e 20. Beleza. O new text está todo para a esquerda. Eu quero colocar ele todo para a direita. Beleza. E eu quero deixar ele para cima mesmo. Assim me agrada. Ótimo. Agora eu vou colocar aqui pontos. 2.999 para testar. Então vou deixar uma pontuação alta para validar. Eu não estou gostando muito desse tamanho também, então eu quero aumentar um pouco o tamanho disso. Percebe que está font size 14. Eu vou passar o mouse em cima de font size, clicar e arrastar para a direita, ele vai aumentando. Só que chega uma hora que ele some, ó, tá vendo? Que ele some. Isso acontece por conta dessa propriedade, ó, horizontal overflow, que está o wrap. Então ele vai quebrar quando é horizontal, que é na lateral, né? E na vertical, que é para cima e para baixo, ele também está no truncate. Eu vou jogar esses dois aqui para overflow e aí eu posso aumentar o font size sem se preocupar. Eu vou colocar aqui um font size 75, beleza, para ficar um negócio bem grande. E eu vou ajustar o tamanho para ele ficar um pouco mais certinho aqui. Só para a gente ter essa área bonitinha. Uma outra propriedade que eu acho interessante é esse Best Fit. Se eu ativo esse Best Fit, vamos supor que eu aumente a quantidade de pontos agora. Estou aumentando. Com o overflow, ele faz com que o valor saia. Tá vendo? Ele faz com que o ponto saia. Se eu tirar o overflow, colocar o wrap e truncate, e agora eu vou colocando mais pontos, ó, ele vai ajustando, tá vendo? Então eu posso colocar, sei lá, pontos 9. Aí ele está no máximo dele, que é 85. E se eu vou aumentando, ele vai diminuindo o valor da interface. Então essa é uma propriedade que é interessante. Se você quiser testar aí, brincar, fique à vontade. Eu vou deixar essa cor aqui mesmo, por enquanto está legal. Depois a gente pode trocar a fonte desse cara também, dar uma melhorada na interface. Eu vou fazer um capítulo só sobre isso. Mas agora a gente tem essa variável aqui. Por fim, em vez de text, eu vou chamar de pontos text, só para ter um nomezinho mais bonito. E agora eu volto para o meu script do dinossauro e eu defino um public do tipo text. Só que o text que eu vou selecionar aqui, ó, tá vendo que ele está mostrando vários text, nenhum é o que eu quero? Eu vou apertar aqui, ó, sem fazer nada, espaço. Ele vai colocar esse text alignment, não é o que eu quero, eu vou dar um Ctrl Z. Uma vez, duas vezes. Aí ele volta o que você digitou. Agora eu posso apertar espaço e aí beleza. Eu vou colocar aqui pontos text e eu vou colocar um ponto e vírgula. Ele vai falar que esse cara aqui está com problema e ele não conhece nenhum fix available. Isso é por conta do VS Code, beleza? Se fosse no Visual Studio ele daria essa sugestão. Mas como é uma coisa simples, a gente simplesmente digita o import aqui, unit-engine.ui. Então eu importo o pacote de interface de usuário, que é esse UI, e aí eu consigo fazer com que meu pontos text funcione. Por fim, para atualizar os pontos, eu venho aqui no meu update. Depois que eu coloquei pontos mais igual e tal, eu faço o seguinte, pontos text, ponto text. Então eu vou mudar a propriedade de texto lá do meu pontos text e eu falo que é igual a pontos, só que eu converto esse cara para string, beleza? Então eu vou converter o que tiver no float para string. Vou salvar e aí eu volto para a Unity e espero ela carregar. Seleciono o meu dinossauro, vou no meu script jogador e a gente tem aqui, ó, pontos text sem nada.
eu vou arrastar o pontos text para essa caixinha e dou play. E aí a gente vai ver que o pontos vai começar a aumentar aqui numa velocidade bem frenética. Eu não quero esse valor de decimal que tá, então eu vou fazer o seguinte. A gente pode utilizar o matfloor to int, né? Que aí ele arredonda. E aí a gente passa os pontos aqui. Então percebe que eu não perco o decimal aqui em cima. Eu continuo utilizando ele para somar meus pontos. E aí aqui eu converto para inteiro. E aí depois que eu converti para inteiro arredondando, aí eu ajusto esse cara para uma string. Aí fica bonitinho. Posso salvar o código, testar. E aí a gente está lá, os pontos subindo conforme o jogador vai passando. Se você quiser dar uma dinâmica a mais, é só aumentar o multiplicador, beleza? Então a gente pode colocar o multiplicador, sei lá, 12. Vai ficar um valor bem maior e aí ele sobe muito mais rápido isso, beleza? Eu vou voltar minha câmera para o Free Aspect. Foi só para eu passar esse conceito, que aí a gente ajustou a posição aqui. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer para em diferentes resoluções o dinossauro permanecer no mesmo lugar, beleza? Mas isso é uma parte de polimentos. Feito isso, vamos testar aqui. Play. Pontinho está lá, ó, bonitinho. Mostrando só o número. E aí, conforme eu vou passando, ele continua subindo numa boa. Você pode ajustar o multiplicador de acordo com o que você tiver afim aí. Aqui eu coloquei pontos, 2 pontos, 0. Se você quiser manter esses pontos, 2 pontos, espaço e o número, você pode colocar aqui, ó, pontos.text é igual a pontos, 2 pontos, espaço, fecha aspas. Então essa informação, como é texto, tem que estar dentro de aspas e a gente une ela com essa informação aqui. Essa é uma das maneiras. Se a gente salva isso e roda, a gente pode dar o play aqui. Ele fica lá mantendo isso. Tem uma outra forma que eu faço o seguinte, ó, eu coloco um cifrão aqui no começo e aí eu pego só esse math.floor to int sem o toString e eu coloco aqui dentro de chaves. Ó. Isso aqui vai converter automaticamente essa informação para string e já coloca dentro do texto. Então essa é uma forma interessante também de você unir duas informações, né? String e inteiro. E tá lá. Beleza? Vou fazer o commit. Sistema de pontos implementado. Ctrl Enter, Ctrl P é o atalho para push aqui no GitHub Desktop. E pronto. Com isso a gente tem um sistema de pontos implementados. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu algum processo, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.